não é uma reportagem, né? Uma reportagem é, por definição, uma peça jornalística que ouve todos os lados de uma notícia, polêmica e um dos, né, apura com fontes confiáveis, né, procura dar voz também a todos, né, todas as partes envolvidas e tal. O que nós temos aqui é uma peça que um desavisado, ao assistir, vai pensar quase que é um publi, né? Um merchan do Casares. Toda a história, quem assiste essa reportagem não entende absolutamente nada da história e tem uma visão completamente enviesada de todo o processo que culminou com o impeachment do Júlio Casares. Né? Não, o estopim, que foi aquele áudio das pessoas mais próximas ao Casares, Douglas Schwartzman, a sua ex-esposa Mara Casares e a tal da Adriana, que fala na matéria também, né? Em momento nenhum são usadas as partes mais comprometedoras, aquelas que revoltaram, não só os são paulinos, né, mas acho que todos os que assistiram e viram como se tratava ali da exploração clandestina, né, daquele camarote da presidência, na sua cara, da presidência. O Casares não fala na matéria, fala o seu advogado, o Casares não falou até agora. Ele tem uma relação, a gente não pode esquecer que ele foi um executivo importante da própria TV Record, né? E então é uma peça, quase para a gente estar no carnaval, um conteúdo exaltação do Júlio Casares. E da mesma forma, né, eles jogam ali uma tese, digamos, mais esdrúxula ainda, que é de imputar ali à polícia participação em criar uma notícia falsa de crime, né? Eles citam, né, procuram uma advogada para falar sobre isso. Se notificação falsa de crime, quantos anos pega na cadeia? Isso, de fato, foi levado a cabo ou não, né? Enfim, então acho que... conspiração. Exato. Casares e aí, é vítima para essa matéria. E aí, para falar, Maurício, e falando sobre, de fato, aquilo que foi dito nos áudios, né? Eles relativizam, né? Falam, ela não vai se manifestar. Vou soltar, eu acho que tá nesse trecho aqui, ó. Assim que souberam da investigação, Mara Casares e um diretor das categorias de base do clube questionaram a Adriana em uma ligação sobre as vendas no camarote. Foi essa conversa, gravada por Adriana ilegalmente, que o grupo de opositores decidiu comprar. Como é que você conseguiu os ingressos, Adriana? Quem te deu aquele camarote para explorar? Da onde veio o camarote? O camarote veio de vocês. Aquele camarote não é seu, não existe. Sobre essa gravação, Adriana preferiu não comentar. Esse áudio ainda prefiro esperar concluir toda a investigação que corre sob sigilo. Então por que Katsu fazem uma matéria se não vão tocar no ponto do crime? E mais, Maurício, e mais. Eu vou falar aqui de uma questão pessoal e uma questão, digamos, profissional. A profissional. Eu estava no primeiro dia de treinos aqui de volta a Barra Funda, né, da temporada 2026, eu estive lá. E a equipe da Record, que tem os direitos de transmissão do Paulistão, estava ali em torno do diretor de comunicação do São Paulo, né, na verdade, ainda assessor de imprensa apenas, né, o Felipe Spínola, pedindo ali uma entrevista com o Júlio Casares, e eu pude ouvir, eles não tiveram um pudor de falar isso em reservado, falaram num ambiente que estava todo mundo ouvindo, que nessa entrevista com o Júlio Casares não seria abordado de forma alguma, né, o assunto das denúncias, etc e tal, porque, segundo o que foi dito ali, o Casares era praticamente da Record, né? O Casares é nosso, né? Um tema ali meio, né, não, nós não vamos falar mal de um cara que trabalhou aqui com a gente, né? Uma camaradagem, para não incorrer no risco de ser processado, mas uma camaradagem ali com o Casares sui generis, né? E em relação à Record, como você mesmo disse, Maurício,
a gente tem que questionar os interesses da emissora, né? Porque eu lembro que quando eu fiz uma reportagem sobre os Jogos Pan-Americanos, isso lá em 2015, os Jogos Pan-Americanos de Toronto, né? Falando que o nível dos adversários do Brasil não eram os mesmos, né? Enfim, o título da matéria era "Para que serve um PAN?", interrogação, né? Ou seja, né? Nessa competição vai o terceiro, quarto escalão dos competidores dos Estados Unidos, do Canadá, e o Brasil manda suas principais potências, ou mandava suas principais potências, e aí vinha aquela chuva de medalhas. E o interesse da matéria era falar, olha, o resultado é bom, legal, subir no pódio, legal, bacana, dá aquela motivação, mas digamos que o campo de adversários ali vai ser o mesmo nível de dificuldade que o pessoal vai enfrentar nas Olimpíadas, né? Algumas coisas têm que ser relativizadas. A mando da chefia da Record, que não gostou dessa reportagem, um jornalista que eu não vou nem me dar o trabalho de citar o nome, fez ali um folhetim descascando a mim, pessoalmente, e a revista para a qual eu trabalhava, pelo simples fato de que eu, de uma certa forma, ou na visão deles, eu desvalorizei ou relativizei o produto que eles tinham direitos de transmissão. E você lembra bem como é que foi essa guerra de transmissões, né? Quando a Record tirou os direitos dos Jogos Olímpicos e, por consequência, os Jogos Pan-Americanos da Globo. Então, infelizmente, o jornalismo da Record tem um histórico de reportagens que são enviesadas. Gente, e vamos ser aqui honestos, todo veículo de comunicação tem um viés. O viés do seu dono. Isso acontece na Globo, isso acontece na Record, isso acontecia na Abril. Todas as reportagens... A reportagem ela pode estar jornalisticamente correta, mas ela, evidentemente, vai ali, eventualmente, defender um ponto de vista que vai de encontro, uma linha editorial que vai de encontro à linha dos seus sócios, dos seus detentores, enfim. Tem muitos interesses comerciais por trás. Talvez, se o Casares decide um dia falar sobre tudo que ele viu dentro da Record, será que vai pegar bem para a direção da televisão? Então, assim, realmente, como lembrou aqui o Alexandre Rodrigues Alves, o filho do Casares ainda é chamado ali para participações, enfim. É um jogo de interesse que acontece na imprensa há muito tempo. Então, acho que é uma obra de um folhetim ali, uma história quase ficcional que tentam ali criar, que não se levou a cabo e que, na verdade, trata de prejudicar, acho que, o próprio São Paulo, né? Porque você querer... Preciso de um alívio. Ufa! Não queria mais ver a mulher? Deus, alívio, cara. Fala. Não, era isso, mano. Então, assim... eu vi por obrigação jornalística, mas já não esperava muita coisa. Queria que ouvir o nosso querido Alexandre Gisbrecht, que nas anotações tricolores, aliás, já vou fazer aqui no primeiro merchan da noite, ele costuma fazer um compêndio de tudo que é publicado sobre o São Paulo Futebol Clube na imprensa. Se espremer esse vídeo aí, Ale, o que sai ali? O vídeo, a não ser que aconteça alguma coisa bombástica nas próximas horas, o que parece improvável, o vídeo vai ser o tema do editorial do Anotações de amanhã. Já fiz alguns apontamentos sobre o vídeo, que algumas das coisas que eu apontei, vocês já mencionaram aí, que é o fato de que o Júlio trabalhava na Record antes, não é só que trabalhava, ele era chefe lá, ele era diretor comercial, com um salário que a gente sabe, inclusive virou pauta nos últimos meses, um salário astronômico, e virou pauta porque, aparentemente, parte desse salário era pago em dinheiro que ele passou a guardar embaixo do colchão na casa dele. E aí, de repente, vai justamente na Record, saiu uma matéria dessas. Até uma coisa eu posso dizer da matéria. Eles colocaram o outro lado, tanto é que tem umas horas que o outro lado fica até constrangedor a existência da matéria diante do outro lado, porque o outro lado é um negócio muito mais grave do que o que eles apontam,
E você fica pensando, por que eles estão falando da conspiração e não da história do camarote, e não da história... A própria Adriana não quis falar da história do camarote. Assim, se era para ela ir lá falar, pô... assim, eu realmente não consigo entender o que qualquer pessoa, seja Record ou Júlio Casares, esperava ganhar com essa reportagem, que a repercussão dela foi extremamente negativa, e não poderia ser diferente, e sem apresentar nenhum fato novo. O próprio mote da reportagem já tinha sido colocado numa reportagem há 1 ou 2 semanas, e tinha tido uma repercussão também negativa. Então, peraí, agora, se vai para a TV, vai melhorar a repercussão? Não me parece muito, muito provável. Eu acho assim que... não sei se chegou a ser um tiro no pé, mas, de novo, como o Júlio trabalhou na Record antes e tudo mais, parece que ele, diante de tudo que aconteceu nos últimos 2 meses, ele ainda não entendeu o que é um conflito de interesses. E você tem uma matéria dessas justamente na empresa da qual ele era diretor comercial até outro dia, pô, digamos que não vai ser isso que vai fazer qualquer um olhar e falar, nossa, coitadinho, ele foi vítima de conspiração. E ainda tem um outro ponto que falaram, não, porque se o áudio foi obtido de maneira irregular, não pode ser usado como prova. Olha, eu sou leigo no assunto, mas até onde eu sempre entendi isso, um áudio irregular, ele não pode ser usado como prova se ele foi obtido irregularmente pela polícia ou pela justiça, o que não foi o caso. Ele foi publicado na imprensa. Então, estando na imprensa, ele, a partir desse momento, ele se torna público e pode ser usado sem nenhum problema. Né? Até porque eles querem dar a entender que a polícia foi um araponga, né? Foi uma conspiração da polícia. Exato. Com os conselheiros dissidentes que fizeram a Adriana. Ela optou por vender o Denis Omrod. Ele fala claramente na matéria: eu nunca procurei essa senhora, ela que me procurou, ela gravou. Então, mas olha isso ainda, que coisa bizarra. Que áudio a gente está falando que foi irregular? O áudio do camarote irregular, né, clandestino, ou o áudio que pega o Denis falando e tudo mais? Ambos, aparentemente, essa Adriana grava toda e qualquer conversa que ela tem. Você teria algum conforto em conversar qualquer coisa com ela? Eu não. Mesmo não conversando nada irregular, sabe? Para ela gravar tudo e colocar alguma coisa fora de contexto, não sei... Se eu fosse ter alguma relação comercial com ela, eu já viraria e falaria, não, com você não converso mais, não é uma pessoa que não dá para você confiar. Aí, Júlio Casares, em seus tempos orgulhosamente de TV Record... Né? Maurício, você falou que tava com um enjoo aí de ver a Adriana, e essa foto aí, que te causa o quê? Hoje me causa repulsa, né, de um presidente que elevou a dívida do São Paulo a quase 1 bilhão, que foi responsável por 2... transfers bans do São Paulo, que administrou o clube como se fosse um negócio entre familiares e amigos íntimos, né? Que diz que não sabia de nada aquilo que estava acontecendo na sua frente, né? Que sempre quis aparecer para fazer do São Paulo um trampolim para a sua projeção social e também profissional, e que foi impedido, que sofreu impeachment, né? Porque não tinha mais nenhuma condição política de governar o São Paulo, só trouxe prejuízos para o tricolor, e então também me causa repulsa, porque tratou o São Paulo como se fosse dele. O São Paulo não é seu, não é da sua esposa, não é do seu amigo Douglas, do seu amigo Carlo Magno. Não, Casares, agora você está fora, você teve que renunciar para não ser expulso do clube, e agora fica utilizando a sua influência para tentar recuperar a sua reputação. Sua reputação já está abalada, e acho que de maneira indelével. Sim. E aí, Maurício, né, o pessoal pergunta aqui, ó, Jefferson, põe um vídeo completo. Galera, não vamos dar palco para notícias pouco críveis, né? Vamos que falar de coisas sérias, né? Mas vou ler o comentário de vocês em respeito a todos vocês. Impossível considerar uma matéria feita pelo canal que já teve o Júlio Casares como diretor. Aliás, se tem algo que o casal do Edir Macedo não faz, é jornalismo.
Tem outro superchat aqui, do Robertson Naves. Torcedor ainda tem memória, mas é curta. Tampouco não vai se deixar alienar com pseudo-reportagens. Pois é, né? Mas eu discordo bastante dele, porque o torcedor tem, em geral, memória curta, sim. Mas o do São Paulo está muito envolvido nesse momento, viu, meus amigos? Foi um envolvimento tão grande da torcida que foi super importante para o impeachment do Casares. Eu acho que isso não cola. Pode ser que, com o tempo, essa certeza se perca um pouco do seu vigor, mas, nesse momento, acho que o que essa reportagem provocou foi repulsa, não nem sequer uma dúvida. Pô, será que realmente armaram para o Casares? Pelo menos não sinto isso. E o fundamental, gente, é que hoje a responsabilidade para selecionar as fontes de informação está com cada um de vocês, né? Cada um de nós, né? Está com o público. Né? Por isso que é preciso ter senso crítico para duvidar das coisas, das informações que chegam no WhatsApp ou mesmo num canal de TV aberta, numa concessão pública. Tá? E a mídia independente tem um papel muito importante nisso. Então, sempre duvide das informações, procure sempre locais com credibilidade.